Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Então, a nossa aula de hoje de história, tá bem? Peguem os livros e, antes de começar a nossa aula, a prova fazer a chamada, tá? Prestem atenção. Ana Luísa, Daniel Santos, Enzo Gabriel, Evelyn Lima, Gabriel Barreto, Gustavo Galvão, Júlia Vitória, Luara Pinheiro, Marcelo, Maria Clara Cardoso, Mariane, Rafael Fagundes, Ravi, Rodrigo Galvão, Ruth Maria, Sofia e Ícaro Cardoso. Prontinho? Agora vamos para a nossa aula, tá? Livro de história. O assunto é o bairro, tá? Página 79. Pegou o livro, todo mundo? Abre aí na página 79. Iremos estudar hoje sobre o bairro, tá? Você já deve ter caminhado pelas ruas próximas da sua casa. Juntas, elas formam o que, gente? O bairro, que é onde você vive. Então, aonde você mora é chamado de quê? De bairro. Ou tem pessoas também que moram no centro da cidade. Observe o bairro onde Maria Eduarda mora com seus pais. Então, nós temos aí no livro uma imagem de um bairro, né? Maria Eduarda sempre vai à padaria com seu pai e juntos conversam sobre as mudanças que ocorrem no bairro, o aumento de quantidade de moradias, o surgimento de novas ruas e construções. Ele comenta que hoje o bairro está muito movimentado, mas que, na época em que era jovem, as ruas eram bem tranquilas e as crianças podiam brincar sem medo. Então, meus amores, Maria Eduarda está conversando com o pai dela que quando eles vão ao mercado, ela sempre observa que tem novas construções de mercado, de padaria, de casas novas. Então, assim, o bairro também onde nós moramos, nós observamos, né, que sempre abre um mercado novo, uma padaria, uma farmácia, ou então uma casa que não tinha, que agora já tem. Então, nos bairros onde nós moramos, sempre ocorrem mudanças, né? E o pai também de Maria Eduarda, ele comenta com ela, ele fala que antes, quando ele era mais jovem, não tinha tantos movimentos assim no bairro e que as crianças poderiam brincar na rua. Só que agora não tem mais como brincar, né? Por quê? Porque o bairro cresceu e aí e o bairro crescendo fica o quê? Mais movimentos de carros, de moto, de pessoas. Então acaba ficando perigoso as crianças brincarem nas ruas, tá? Vamos lá. Os bairros não são iguais e cada morador deve zelar pelo seu. Então, meus amores, os bairros, eles não são iguais. Não é isso? O seu bairro é igual do seu coleguinha que você mora? Não, né? Você mora em um bairro, ele mora em outro. Então, o seu bairro e o dele não são iguais. Cada bairro tem a sua característica, não é? E cada morador tem que ter cuidado com o bairro, tem que ter zelo, né? Os moradores devem solicitar de seus governantes, da prefeitura e do estado serviços públicos como iluminação pública, praças, serviço de esgoto, delegacias, escolas, hospitais, posto de saúde, pronto-socorro, transporte coletivo. Então, meus amores, se no bairro não tem esses serviços públicos que a Pro falou, iluminação,
praça, serviço de esgoto, delegacias, escolas, hospitais, postos de saúde, pronto-socorro e transporte coletivo. Se não tiver, temos que solicitar aos governantes, né? Na prefeitura, cobrar, né, desses serviços públicos, porque é direito de todos e temos que ter esses serviços, né? Porque todos podem usar, tá bem? Antigamente, muitas ruas não tinham nome e as casas não eram numeradas. Para que os correios identifiquem sua cidade, seu bairro e sua rua, foi criado o Código de Endereçamento Postal, que é o CEP, que ajuda a localizar qualquer endereço. Então, meus amores, antigamente não tinha muitas ruas e por isso não tinha nome. E as casas também não tinham números, porque era em pouca quantidade de ruas. Então, com o aumento, o que aconteceu? Os Correios, eles criaram, né, um código chamado CEP, que é o que ajuda, né, a localizar um endereço. Ele foi criado devido ao crescimento dos bairros. Então, com o crescimento, foi criado o CEP, né? Porque com o número do CEP seria fácil encontrar um endereço. E com esse crescimento dos bairros, as ruas elas começaram a receber nomes e cada casa um número. As ruas, as praças, avenidas recebem nome de países, animais, profissões, tribos indígenas e também podem homenagear outras pessoas ou personalidades. Então, meus amores, as ruas, elas têm nome de pessoas, de times e de profissões. No bairro do Mandacaru mesmo, as ruas são todas, a maioria das ruas do bairro do Mandacaru são com nome de times. Rua Galícia, Vasco da Gama, Rua Fluminense, Rua Botafogo. Então, assim, né? Alguns nomes de bairro, tem nome de pessoas, tem nome de times. Existe Rua Marinês de Macedo Gomes. Existe ruas com nome de times, né? Como a Pro falou. Então, assim, né? Cada rua tem o seu nome, né? E às vezes com essas características que a Pro falou, né? Com nome de pessoas ou times, ou animais, ou nome de países. Então, depende muito da cidade, tá? Qual é o nome da rua em que você mora? Tem algum nome de time que a Pro citou? Nome de pessoa? Qual é o nome da rua que você mora?
E existem bairros, meus amores, que têm indústria, como por exemplo aqui em nossa cidade, no bairro do Mandacaru, ele tem indústrias que é o que? A Ramarim, a Petiã, que fica aí num bairro, que fica no bairro do Mandacaru, no centro industrial. Então, alguns bairros têm essas indústrias, né? Como a Pro citou, que é no bairro do Mandacaru, tem a Ramarim, por exemplo, e a Petiã. Neles predominam as indústrias que fabricam automóveis, roupas, sapatos, alimentos e outros produtos. Nestes bairros, costuma haver poucas casas residenciais e comerciais, e há grande movimento de pessoas que trabalham nas fábricas. Então, né, aí no bairro do Mandacaru, como tem a Ramarim, então a Ramarim é uma empresa muito grande, né? E quando é o horário de chegada, quem mora lá no bairro percebe, né, a quantidade de pessoas indo trabalhar e na hora da saída também, né? Então, é grande o movimento de pessoas, né, porque trabalham nessa fábrica. E também tem a Petiã. Nós também vemos, né, que mora no Mandacaru, vemos os funcionários também da Petiã, né, porque é uma indústria grande de biscoitos. E nesse centro industrial tem poucas moradias, né? Nós podemos observar que quase não tem moradia ali no centro industrial, praticamente não tem, tem próximo, mas a moradia também ela é pouca. Então, meus amores, esse foi o nosso assunto de hoje, tá bem? Sobre o bairro. Nós aprendemos que os bairros, eles não são iguais, cada um tem a sua característica, como a Pro falou, um pode ser maior que o outro, as ruas são nomes diferentes, né, de times, como a Pro falou, por exemplo, né, no bairro Mandacaru, que tem ruas com nome de times. Cada bairro ele tem a sua característica, né? Como, por exemplo, o bairro do Mandacaru, ele tem esse centro industrial, que tem essas indústrias, né? Já como o bairro do Jiquezinho, por exemplo, não tem indústria. Então, cada bairro ele tem a sua característica, né? Endereço, e todos têm endereço e tem número. Porém, antes não existia, né? Porque tinha poucas quantidades e aí foi criado o CEP para localizar o endereço. Por que criou o CEP e enumerou, botou número nos endereços? Para facilitar. E teve um aumento muito grande, né? E cada dia temos aumento mesmo, né? Os aumentos, porque os bairros eles vão crescendo, vão chegando pessoas, construindo mais casas, abrindo farmácias, mercados, lotéricas, e com o tempo vai crescendo mesmo e se desenvolvendo, tá? Vamos fazer a atividade da página 81 até a página 83, tá bem, meus amores?